Queridos irmãos e irmãs, vamos abrir nossas Bíblias. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 13. Esse texto já é bem conhecido e talvez você tenha ouvido alguma pregação sobre ele em algum casamento, algum enlace matrimonial. Na verdade, ele é escrito para uma igreja, é para o povo de Deus como igreja do Senhor, reaprender a amar. Diz o texto: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como que num espelho, em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Senhor Deus, queremos ser nessa noite desafiados pela Tua palavra. Queremos, ó Deus, ser incomodados, nos nossos corações acomodados. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos faça sair daqui nessa noite mais conscientes do nosso ser, do que precisamos ser ou fazer para melhor refletir o Teu caráter, Senhor. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Amém. O que é o amor? O amor não é uma emoção, não é um sentimento romântico platônico, não é uma atração irresistível. O amor não é caridade, como uma das versões mais antigas da Bíblia traduz. A palavra amor está profundamente desgastada. Se perguntarmos o que é amor para um casal, eles têm um conceito. Se perguntarmos o que é amor a um adolescente, ele terá um outro conceito. Se perguntarmos a um artista ou a um poeta o que é o amor, ele terá outro conceito. E aliás, na pós-modernidade nós encontramos muitos conceitos livres sobre muita coisa importante para as nossas vidas. Ademais, a palavra amor é mal traduzida ou mal interpretada em grande parte das culturas. Um teólogo, educador e missionário chamado John Mackay diz o seguinte: uma das principais artimanhas de Satanás é esvaziar o conteúdo das palavras da Bíblia. Aí, se você esvazia o conteúdo de uma palavra, você esvazia também o conceito a respeito dela. Esvaziando o conteúdo e o conceito, você corrompe a prática. E as pessoas, não entendendo o que realmente é uma palavra, não entenderão na prática isso. E é o que tem acontecido com a Igreja de Cristo com respeito à palavra amor. Cristãos não sabem realmente o que é amor na integralidade. E por falta de informação ou por falta de interesse por aprender o que realmente é o amor cristão, é que as pessoas deixam de amar. Graças a Deus temos
esses 13 versículos que nos ensinam ou nos reensinam o que é verdadeiramente o amor. Quando Paulo fala em amor, ele usa uma palavra grega chamada ágape. Ágape é o amor com o qual Deus nos ama, é o amor com que Jesus nos amou, é o amor com que Ele se entregou por nós, é o amor sacrificial, é o amor genuíno, é o amor puro, é o amor que entrega-se. Ágape é o amor mais amplo na sua forma de atitude, não apenas de sentimento. Portanto, não é sentimento, mas uma decisão. É importante você dizer: eu vou amar, eu preciso amar, eu tenho que amar. E não apenas dizer a respeito de sentimentos. Eu sinto que amo, ou sinto que não amo. Não, é muito mais do que isso. O amor não é meritório, quer dizer, alguém não merece ou deixa de merecer. É incondicional. Crentes têm que amar incondicionalmente. O texto que nós lemos é uma resposta de Paulo a uma igreja que deixou de amar. A igreja de Corinto. A ausência do amor levou aquela comunidade a divisões, a facções. E quando a igreja está colapsando, uma família preocupada com a igreja, a família de Cloé, escreve uma carta e manda ao apóstolo Paulo, que na ocasião está em Éfeso. Paulo lê a carta e fica preocupado, e então, em resposta aos anseios da igreja, em resposta aos dilemas da igreja, é que ele escreve esta carta, a carta de 1 Coríntios. E chega nesse capítulo, ele está enaltecendo o amor. Dizem os intérpretes da Bíblia, dizem os comentaristas, que este é o capítulo mais importante dessa epístola, porque tudo desmonta se não tiver o capítulo 13 de 1 Coríntios. E nós podemos dividir em 3 etapas. A primeira delas, falando sobre a ausência do amor, o que acontece quando falta amor entre nós. A segunda etapa, as virtudes do amor. A terceira etapa, a eternidade do amor. Então, falando da primeira etapa, a ausência do amor, dos versículos 1 até o versículo 3, Paulo está explicando o que é um cristão sem amor. Ele também explica o que é uma igreja que não consegue amar. E ele, em primeiro lugar, diz: o amor, sem amor, nós incomodamos. Sem amor, eu incomodo com a minha religião. Em Corinto, o versículo 1, veja comigo: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa e como símbolo que retine. As pessoas em Corinto sabiam muito bem o que Paulo estava querendo dizer com bronze, soar, e símbolo, retinir. Em Corinto havia adoradores de um deus chamado Dionísio, deus da natureza, e também de uma deusa chamada Cibele, deusa dos animais selvagens. E tinham os 2 grandes templos para esses 2 deuses em Corinto. E os adoradores do deus Dionísio tinham os bronzes, os gongos de bronze, que saíam batendo nas ruas da cidade para chamar as pessoas para o culto deles. Então, era o bronze soando para chamar pessoas para o culto ao deus Dionísio. E os adoradores da deusa Cibele tinham os símbolos agudos, que batendo saíam sons agudos, estridentes, e saíam batendo para chamar pessoas para adoração ao deus, a deusa Cibele. Só que com o passar do tempo, por vezes, gente indo batendo bronze, gente voltando batendo os símbolos, causava um incômodo nos ouvidos da população. E ambos os cultos foram se tornando antipáticos à população de Corinto. E é por isso que Paulo diz: sem amor, a igreja vira isso.
Sem amor, nós crentes somos gente que fica incomodando, bronze que fica suando e símbolos que ficam retinindo, perturbadores. Sem amor, nossos discursos afastam pessoas, não aproximam. Sem amor, a pregação é mera oratória. Sem amor, o louvor é cantoria. Sem amor, a assistência é apenas filantropia. Sem amor, o evangelismo vira apenas proselitismo. Sem amor, é a ausência do amor que perturba a cidade, perturba as pessoas. É a religião que afasta e não aproxima. Sem amor eu incomodo, mas também sem amor eu nada sou. Versículo 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. A ausência do amor desqualifica qualquer dom precioso que você possa ter. A ausência do amor desqualifica qualquer atitude outra que você possa ter, até que possa ser talvez até de extrema qualidade ou preciosidade. A presença do amor, pelo contrário, autentica, legitima aquilo que fazemos, inclusive os dons espirituais. Coisas glamourosas feitas sem amor são inválidas, ineficazes. E coisas simples feitas com amor são preciosas, são grandiosas. Eu poderia dizer o que um comentarista bíblico diz, que os dons espirituais, os dons ministeriais, são para a igreja os dons serviçais como tijolos que constroem, mas o cimento para unir tudo isso é o amor. Sem o amor, a construção um dia pode desmontar com um vendaval, mas também sem amor eu nada ganho. Versículo 3, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Sem a motivação certa, o sacrifício se perde. Até os mártires da fé, e Paulo está fazendo menção a eles, quem sabe até conhecidos de Paulo, dizendo: os mártires da fé podem até entregar o seu corpo no momento de extrema pressão do Império Romano, mas se a motivação não for o amor, isso se perdeu. É um sacrifício ao léu do vento. Alguém pode dar a vida por uma causa nobre, alguém pode dar a vida por uma instituição, alguém pode dar a sua vida por uma doutrina, mas sem amar pessoas, isso perde o valor. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa, as virtudes do amor. Versículo 4, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. O termo aqui usado para paciente descreve a paciência com pessoas e não com circunstâncias. Cada vez mais nos deparamos com uma sociedade estressada. Pessoas parecem barris de pólvora em qualquer lugar por onde passamos, no trabalho, ou na faculdade, ou na rua, ou as pessoas estão sempre apressadas, mal-humoradas, olhando para o relógio, cobrando atitudes uns dos outros. Pessoas brigam no trânsito, alunos batem em professoras na escola, casais brigam e se separam. Na igreja, pessoas discutem por futilidades, líderes se confrontam por causa de situações que seria muito fácil resolver. O amor tem a capacidade de suportar. Suportar o quê? Suportar hostilidades, suportar afrontas. Eu lembro de uma frase de Mahatma Gandhi, que não era cristão, e nunca foi cristão, mas numa determinada ocasião, evangelistas ingleses e indianos se reuniram para irem orar e pregar o evangelho para Gandhi,
E ele disse o seguinte: eu creio no vosso Cristo, mas não creio no vosso cristianismo. É por isso que eu não me torno cristão, ele disse àqueles homens. Por quê? Ele disse: vocês conseguem fazer discursos enormes, mas não amam pessoas. Estão dispostos sempre a, armados, responder com violência a todos nós que somos submissos, subalternos ao império inglês. Pois bem, nós precisamos ter paciência, o amor é paciente. Mas também ainda no versículo 4, o amor é benigno. E a palavra benigno é a ideia de reagir com bondade. Reagir a todas as circunstâncias com bondade, inclusive situações adversas. Alguém que é maltratado e responde com bondade. Na igreja de Corinto não havia bondade entre os crentes. Pelo contrário, por exemplo, havia um irmão em imoralidade tal que estava tendo relações com a esposa do seu pai, e ao invés da igreja chorar pelo pecado, a igreja ria ou tolerava. Havia divisões e contendas, não eram cristãos unidos nem nas festas. Paulo diz isso: se reuniam para a ceia do Senhor e uns comiam antes que os outros. Alguns estavam levando irmãos da igreja à justiça dos homens. O remédio para solucionar esse colapso é o amor. O amor destila bondade. O amor faz com que o cristão seja como o gálbano. Gálbano é uma árvore africana que dizem que perfuma o machado que a fere. Assim somos nós, ou precisamos ser nós, os crentes. Também o amor não arde em ciúmes, não se ufana e não se ensoberbece. São atitudes co-irmãs, por isso estão no mesmo versículo. É impressionante a tendência natural que nós temos em nos enciumarmos de alguma coisa. Nós temos mais dificuldades em nos alegrarmos com quem está alegre do que chorar com os que choram. A palavra de Deus nos dá essa ordem, essa determinação, que devemos chorar com os que choram e devemos nos alegrar com os que se alegram. Acontece que nós não conseguimos, nós até choramos com quem chora, concorda? A gente ora por quem está doente, a gente luta por um irmão que está passando dificuldade, a gente contribui, a gente apoia, mas a gente não se alegra quando tudo está bem na vida do outro. Quando tudo está bem, a gente fica... Querem ver uma coisa? Por exemplo, nessa situação, se você fala numa rodinha de amigos que o seu vizinho foi à falência, todos vão dizer: puxa vida, vamos ajudar, vamos orar por ele, vamos ver o que ele precisa, vamos ver o que podemos fazer por ele. É um sentimento de empatia. Mas agora, se disser o contrário, o vizinho está prosperando bastante rapidamente, a gente já fica com dor no cotovelo e diz assim: está mexendo com coisa feia, né? Por isso, é por isso. Viram como que a gente é? Como que é o coração do homem, do ser humano sem amor? Se funde o motor do carro do colega de trabalho e ele está lá no aperto, um dá uma grana aqui, outro ajuda ali, outro vai lá, faz cotação de peças para melhor resolver a situação. Agora, se é o contrário, o colega de trabalho compra um carro novo, novinho, 0 quilômetros. Sempre chega alguém dizendo assim: ó, ele escolheu mal a marca, porque essa marca tem aquele problema no motor, não dou 3 meses, ele vai estar descontente com isso. Então, se uma igreja está se implantando, lutando, batalhando, a gente ora, a gente apoia, vamos lá, apoia o pastor, o amigo, o missionário, aí, mas
Se a igreja cresceu demais e já faz sombra, a gente diz assim, ó, está inchando, está pregando o outro evangelho, evangelho fácil, e aí começam as críticas. Querido irmão, querida irmã, nós precisamos nos alegrar com os que se alegram também. Nós precisamos ficar felizes com aqueles que estão tendo as suas vitórias, porque o amor não arde em ciúmes, também não se ufana. O significado da palavra ufania é cheio de vento, de fanfarrice, de tagarelice, é o balão sem conteúdo. Já viram aquelas pessoas que contam vantagem de si mesmo, onde estão contando alguma coisa sobre si, sobre o que fizeram, sobre as perpicácias, sobre as peripécias, e assim por diante. É aquele que se ufana, o balão cheio. Eu ia falar papo de gaúcho, mas tem muito gaúcho aqui na igreja. Mas é aquela história do contador de vantagem, o que se ufana. O amor também não se ensoberbece. Quem ama não se acha estrela, não se acha o melhor. Nós sempre temos algo a aprender de alguém. Precisamos sempre aprender da igreja, aprender de irmãos mais simples também, aprender de outros irmãos, estamos sempre aprendendo, na vida aprendendo. As mães precisam continuar aprendendo, os pais precisam continuar aprendendo. A soberba fecha o filtro para a gente não ouvir alguém, não receber experiências compartilhadas. O amor também não se ensoberbece, a soberba faz com que você se ache mais importante do que realmente é, que aquilo que você tem seja mais importante do que aquilo que o outro tem, ou então a importância mais para si do que para o outro. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. No versículo 5, veja comigo, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. O amor é o remédio contra o egoísmo. O amor não é egocentrista, mas é outrocentrista. É aquela ideia que está lá em Filipenses capítulo 2. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Se nós fizermos essa conta ao contrário do que a sociedade faz, a sociedade nos diz, considere-se você superior ao outro, ou então, o que você faz, o que você tem é superior ao outro. Não, faça essa conta ao contrário, porque Jesus a fez ao contrário. Olha que coisa impressionante. E Paulo diz, quando imitamos a Cristo, nós começamos a centrar mais a nossa alegria no outro, começamos a centrar mais nosso desejo de que o outro se vá bem. Um grande teólogo dizia o seguinte, o amor cristão é expresso de 3 formas: ouvindo os outros, dando aos outros e perdoando os outros. Quem ama não vive para si. Porque as famílias se desintegram com tanta facilidade? É porque cada um defende o seu ponto de vista, cada um defende o seu dinheiro, cada um defende os seus direitos, cada um defende as suas razões. Você pode até ganhar na razão, mas perde no relacionamento. Igrejas se faccionam, por quê? Porque cada um defende o seu ministério, o seu espaço, o seu status. A sociedade está fundada num caos, incluindo corrupção, incluindo descrédito. Por quê? Porque cada um defende a sua ideia, o seu partido, o seu interesse, a sua segurança, o seu futuro. E aí, quando a gente começa a pensar no outro, a gente ama como Jesus amou. Mas também o amor não se exaspera e não se ressente do mal. Versículo 5. O amor não é truculento,
é o se exasperar, é o responder de forma truculenta, é o ser truculento. E também não é melindroso, não é ressentido. São dois polos que dizem respeito a dois grandes problemas. Na ira, as pessoas ofendem frontalmente. Numa discussão, você rapidamente sabe quem é o extrovertido, quem que é o irado, quem é o que não leva desaforo para casa, é o que prontamente está falando, está se expressando. A Bíblia diz, o amor não é assim. Mas também, o amor não é melindroso, é aquela coisa, a pessoa que não fala no momento que precisa falar, e aí guarda no coração, e guardando no coração, guardando as suas encrencas na alma, ele forma uma panela de pressão. E ao invés de explodir, ele implode, projeta a culpa em outras pessoas, projeta o mal e a culpa, a amargura, o azedume, aos pouquinhos, e vai semeando. Por vezes eu acho que entre um e o outro, melhor é o primeiro, né? Porque você já identifica rápido e já trata, já trabalha, né? Mas ambos, a Bíblia diz, são um problema. O amor não se exaspera e não se ressente do mal. Isso me faz lembrar, por exemplo, quando falo dos milindres, da pessoa que introjeta suas amarguras, seus desacertos com a vida. No interior de São Paulo, numa das IPIs, teve o aniversário da igreja, e é interessante que aí, o mês inteiro, pregações de pregadores diferentes, no encerramento, no último domingo do mês de aniversário, uma grande festa, e veio o coral de uma igreja vizinha, veio pregador, preletor, os pioneiros da igreja vieram, foram apresentados, as fotos antigas da igreja, e foi aquela alegria, aplauso com a história, e depois chega aquele momento de fazer os agradecimentos, né? Aquela listinha, quero agradecer o irmão tal que fez isso, a irmã tal que fez aquilo, quero agradecer, e vamos agradecendo e tal, e agradece, e esqueceram de agradecer e citar a irmã que fez o bolo de aniversário da igreja. E depois, né? Depois do culto, um bico desse tamanho, né? E ela dizendo assim, eu sabia, não gostam de mim, eu sei que foi proposital e tal. E depois foi a semana inteira ela nas redes sociais despejando isso na igreja. E aí tem que ir gente lá para dizer, olha, não foi proposital, não tira esse milindre do coração, vamos orar, né? Às vezes nem a oração não resolve, vamos jejuar 40 dias pela irmã. O amor não se exaspera, mas também não se ressente do mal. É aquela ideia assim, esqueceram o meu nome, mas está bom, estou na festa, que bênção, estamos juntos. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, versículo 6. Na igreja de Corinto havia injustiças afloradas. Na igreja de Corinto, gente precisava recorrer à justiça comum para ter seus recursos contra irmãos da igreja. Quem ama não se entristece com pessoas, mas com a injustiça, com o erro. A nossa tristeza não é contra pessoas, mas contra as injustiças. Se olharmos para a nossa nação brasileira, o nosso amor cristão não nos deixa nos projetar contra pessoas, mas contra a injustiça, contra a corrupção e tudo mais. Em sétimo lugar, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, versículo 7. Tudo sofre, isso significa abrir mão de um direito a favor de um irmão.
tudo crê. O amor te deixa mais otimista com relação às pessoas. Eu creio na restauração desse irmão, o amor me faz crer. Eu creio na boa intenção desse outro, o amor me faz crer. Eu creio que Deus irá fazer algo grandioso pela unidade da igreja, pelas pessoas. Deus irá fazer, eu creio. Então isso é esperança. O amor me chama para a esperança. O amor não me deixa pensar a vida com os olhos do negativismo. O amor tudo crê, tudo espera, tem expectativas, também tudo suporta. A palavra que aparece aqui no original grego, upomeine, que quer dizer, essa palavra vem do meio militar. Quando um soldado era preso pelo inimigo, e era levado cativo pelo inimigo, era torturado para delatar onde estavam os seus companheiros do exército, quais as estratégias estavam sendo usadas. Então este prisioneiro era pressionado, era torturado, mas suportava a tortura e não falava nada, não delatava. E a Bíblia diz que o amor tudo suporta. Em nome do amor, nós suportamos a vida em comum da igreja, da comunidade. Em nome do amor, você suporta o irmão que é mais irado, o outro que é mais falastrão, o outro que é quietinho, o outro que é mal-humorado. Você suporta o chato, suporta, porque o amor nos faz ir até o fim. Mas aí, a terceira e última etapa, dos versículos 8 indo até o 13, e aparecem aqui duas figuras, a figura da infância e da maturidade, do menino e do homem. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Está falando agora da igreja triunfante, quando lá no céu, quando estaremos realmente envolvidos em todo o amor de Deus para sempre, pela eternidade, já não precisaremos dos dons que Deus nos dá aqui para a terra, para enquanto vivemos aqui, enquanto lutamos aqui. E aí o versículo 9 explica, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então vamos ter toda a extensão do amor, vamos conhecer toda a extensão do amor de Deus por nós. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Aqui na terra, amadurecemos, estamos como que meninos na fé cristã, no conhecimento de Deus, no conhecimento das coisas espirituais, no conhecimento dos mistérios de Deus. Aqui na nossa caminhada, nós ainda não conhecemos nenhuma pequena parte de Deus e do seu grande amor, mas conhecemos um pouquinho, como um menino que com 2 anos de idade ele fala algumas coisas. Você não pode cobrar que ele fale muitas coisas difíceis. Depois, com 5 anos de idade, ele fala um pouco melhor, ele se expressa, ele já pensa, ele já lê. Daí, com 10 anos de idade, ele já tem a conexão de ideias sobre a vida e tudo mais. Mas ainda é menino. E todos nós, na vida cristã, somos meninos, crianças, e estamos amadurecendo. Um dia chegaremos à estatura de varão perfeito. Um dia chegaremos lá, aí seremos semelhantes a Cristo, mas isso não nesta vida, estamos caminhando para lá. Então, tenha paciência com quem é mais menino do que você. Se você tem 10 anos de idade espiritualmente, tenha paciência com quem tem 9, com quem tem 5.
com quem está no berçário. Quem está no berçário às vezes mancha as fraldas, né? E tem que correr trocar, né? Mas é a paciência que a grande família tem com os novos na fé. Então, os crentes estão aprendendo, nós estamos amadurecendo. E o que nos mede nesse amadurecimento não é o tempo de igreja, é o quanto ama. Tem gente que tem, décadas de igreja e não ama. Tem atitudes que não condizem com o amor. Tem gente que nasceu ontem para Cristo, já tem o coração grandão para amar. Então, Paulo está fazendo essa analogia da criança, do menino, do amadurecimento em amor, até chegarmos à perfeição, igreja triunfante. E ele faz uma outra analogia, a do espelho, onde ele diz, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, porém, o maior deles é o amor. Agora conhecemos obscuramente. Os espelhos nessa época de Paulo não eram tão nítidos. Era a prata que era lixada, polida, e por melhor que fosse o trabalho do artesão que fazia um espelho, a imagem ainda não era 100%. E ele diz, agora vemos assim, mais ou menos, né? Mas um dia veremos face a face. E o que ele está querendo dizer com isso? A gente se conhecer ou conhecer a Jesus? As duas coisas. Porque quando conhecermos a Jesus face a face, lá no céu, nós então teremos nos conhecido. Aí a gente vai se conhecer totalmente, plenamente. Alex Carrel, sociólogo, em seu livro O Homem, Esse Desconhecido, diz: nós não nos conhecemos. O homem é capaz de ir ao espaço, de pisar na lua, de desenvolver tecnologia, todavia continua a ser esse ilustre desconhecido de si mesmo. Já teve momentos que você disse assim, eu não estou me reconhecendo. Eu já tive momentos assim. E não sei se não vou, talvez tenha outros momentos assim também. De olhar no espelho e dizer, eu não estou me reconhecendo. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu falei isso. Eu não acredito que eu tratei essa pessoa desse jeito. Que vergonha. Agora vemos como num espelho. Mas um dia já não será pelo espelho, quando nós conhecermos o amor de Deus na sua extensão. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, agora permanecem a fé, a esperança e o amor. A fé ainda precisamos até que Jesus volte, a esperança até que Jesus volte, mas depois não precisamos mais, nem de fé nem de esperança, porque isso já estaremos no céu. Mas o amor continuará pela eternidade, e aí nós reconheceremos a Deus e reconheceremos a nós mesmos. Eu li a história de duas tribos que estavam guerreando nos Andes, aqui na América Latina, e uma tribo guerreava e vivia na planície. A outra tribo era preparada para viver e também para guerrear nos montes, no alto da montanha. E a tribo da montanha invadiu a tribo da planície. Entre tantas coisas que roubaram como despojo de guerra, levaram um bebê. E deram falta daquele bebê. E aí a tribo, depois da guerra, enviou os melhores soldados, os mais treinados para subirem a montanha, para rastrearem, para de uma forma sigilosa localizarem o bebê, resgatarem o bebê. E esses homens não conseguiram, voltaram sem o bebê. E passou alguns dias, eles viram uma senhora de idade descendo a montanha, ela era da
tribo da planície, descendo a montanha com um bebê no colo. E perguntaram: como que a senhora que trouxe o bebê? A senhora foi lá? Conseguiu encontrar? Ela disse sim. Que jeito? Ela disse: é que o bebê não era de vocês, era meu. Sendo meu, eu dei um jeito, eu fui. Olha que coisa impressionante. É assim que a gente tem que amar pessoas. O irmão de fé é meu, eu tenho que ir atrás, eu tenho que amar, eu tenho que orar por ele. Se precisar de correção, eu estou lá. Se precisar de apoio, eu tenho que estar lá. Quem ama descobre caminhos, resgata vidas. Quem ama se envolve com os dilemas de alguém.